Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma aula de Química. Hoje nós começamos o terceiro bimestre, tá? Eu espero que vocês estejam participando da aula. Teve muitos que ficaram sem nota ou até mesmo com nota baixa, né? Mas eu tentei entrar em contato com vocês e não consegui, tá? E por isso, quem ainda não está sem nota ou com alguma nota baixa, me procurar para que a gente possa estar vendo o que dá para ser feito, tá? Eu sei que vocês trabalham, que a maioria trabalha, que é complicado chegar à noite, ter que estudar, mas é um esforço que nós temos que fazer, tá? Que vocês vão precisar fazer. E o que não pode é deixar se fazer nada, né? Nós, professores, estamos dispostos a ajudar vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, tá bom? Bom, nesse bimestre nós vamos falar sobre isomeria, tá? Existem vários tipos de isomeria, mas nós vamos tratar primeiro, tá, de um tipo em específico, tá bom? Então, o que é isomeria? Isomeria é um fenômeno pela qual um elemento ele possui a mesma fórmula molecular, só que ele pode ter fórmula estrutural diferente ou pertencer a funções diferentes, tá? Se a gente pegar o nome, né, avaliar como a língua portuguesa faz entre prefixo e sufixo, né? Nós temos aí a isomeria derivada do grego, tá? Que iso quer dizer igual e meros quer dizer parte, tá? Parte igual, tá bom? Então, o que eu tenho que lembrar, né? Aquilo que a gente já vem falando. Tudo que a gente aprendeu em Química Orgânica no primeiro bimestre, eu usei no segundo e agora, mais ainda, vou usar no terceiro. Tá? Porque ele fala, todo mundo que tem a mesma fórmula molecular. O que era a fórmula molecular? É a quantidade, né, de carbonos, de hidrogênio que um elemento tem, oxigênio ou outros elementos. Tá? Essa fórmula molecular é a mesma. Porém, a fórmula estrutural ou a função é totalmente diferente, tá bom? Em relação à classificação das isomerias, nós temos a isomeria plana, tá? A isomeria plana que vai falar da isomeria de cadeia, de posição, de função, metameria e tautomeria. E temos a isomeria espacial, que é a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Nós vamos falar aqui somente dessas duas, cadeia e posição, hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar das demais. O que seria a isomeria de cadeia? Bom, a palavra já diz, né? Cadeia, né, é a cadeia carbônica. Né? Como que pode ser classificada uma cadeia carbônica que nós falamos lá? Entre cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia insaturada ou saturada, cadeia homogênea ou heterogênea, né? Então, tudo isso a gente viu lá no primeiro bimestre. E aqui a gente vai comparar. Então, quando a gente falou de isomeria, né? Isomeria são aqueles elementos que têm a mesma fórmula molecular. Então, vou pegar aqui, a fórmula é C3H6, tá? Quais os elementos que apresentam essa fórmula? Bom, eu tenho o propeno, tá aqui. O propeno é um elemento de cadeia aberta, tá? Então, eu tenho o propeno aqui, ligação dupla, tá? Prop, são 3 carbonos, em ligação dupla, só tem carbono e hidrogênio, propeno, tá? E eu tenho o ciclo propano, ciclo, cadeia fechada, tá? Então, toda vez que tem a palavra ciclo, cadeia fechada. Então, isso é um tipo de isomeria de cadeia. Por quê? Cadeia aberta, o propeno, aberta, cadeia fechada, o ciclo propano, tá? Então eu vou observar o tipo de cadeia. Ah, mas é só esse tipo, aberto, fechada? Não. Eu posso ter aqui, nesse segundo caso, tá? C4H10 é a fórmula, então eu tenho aqui o butano, tá? O que é o butano? É uma cadeia aberta normal. Por que normal? Só tem carbono primário e secundário. Carbono primário se liga a um carbono, ou seja, são os que ficam nas pontas, né?
E os dois do meio são secundários, porque está ligando a 2 carbonos, tá? Então eu tenho a cadeia aberta normal. No metilpropano, que é aqui em cima, tá? Eu tenho uma cadeia aberta ramificada. Por quê? Porque esse carbono aqui, ele é terciário. Tá? A partir do momento que eu tenho um carbono terciário, carbono que se liga em 3 carbonos, tá? Eu tenho uma cadeia ramificada. Então a classificação desse tipo de isômero aqui é isômero de cadeia, porque aqui é uma cadeia ramificada e aqui ela é normal, tá? Então, ou ela vai ser aberta e fechada, ou ela vai ser normal. Só um momentinho que saiu da... Ou ela vai ser normal, tá? Bom, em relação à posição, né? O nome é bem sugestivo, posição. Vou mudar alguém de posição. O que eu posso mudar de posição? Eu posso mudar em saturação. O que é insaturação? A ligação dupla ou a ligação tripla. Ou eu posso mudar a posição do grupo funcional. Lembra a hidroxila que identificava o álcool? O oxigênio que identificava o éter? Então, a partir do momento que eu mudei a posição da insaturação, do grupo funcional ou da ramificação, eu tenho um isômero de posição. Tá? Então, para essa fórmula aqui, o C4H8, o que nós temos? Então, ó, but1eno, but porque é 4 carbonos, 1 porque a dupla ligação está saindo do carbono 1, en porque é dupla ligação e só tem carbono e hidrogênio. Então, but1eno, no exemplo de baixo, ele ficou aqui, but2eno. Continua 4 carbonos, mas a dupla ligação saiu do carbono 1 e foi para o carbono 2. Tá? Ou no caso aqui do grupo funcional. Então, a fórmula que nós temos aqui é o C3H8O. Tá? Então, eu tenho aqui o grupo funcional OH. São 3 carbonos, prop, ligação simples entre os carbonos AN, 1 ol. Por que 1 ol? Porque a hidroxila está no carbono 1. No exemplo de baixo, a hidroxila está no carbono 2, propan 2ol. Tá? Então é uma isomeria de posição, porque eu estou mudando a posição do grupo funcional, que é a hidroxila, tá? Do carbono 1 para o carbono 2. Poderia ser com a ramificação também, tá? Aqui eu chamo a atenção de vocês, tá? Para esse elemento 1 e o elemento 2. Tá? Se eu for comparar, quem são os isômeros aqui? Esse é um isômero, tá? Por que esse é um isômero? Porque eu mudei a posição aqui desse grupo que está ramificado, tá? Ele está aqui, ó, em um carbono, né? Ele poderia ser, se eu considerar que esse é o carbono que está saindo um 2, poderia ser o 3, aqui ele está no carbono 4. Porém, esse caso aqui e esse aqui é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque agora eu tenho que tomar cuidado que a molécula, né, ela está no espaço. E o que pode acontecer? Pode acontecer da molécula ir se girando, né? Então eu vou girar a molécula de posição, tá? Então é a mesma coisa você pegar uma caneta e virar ela de cabeça para baixo, né? Ou uma borracha, é a mesma coisa, você só inverteu as posições. Não a posição, você só girou a molécula, tá? Então, no caso nosso aqui, neste caso, não é isômero de posição. Só é isômero de posição quando realmente eu mudo a posição, tá? Ou do grupo funcional, tá? Ou da ramificação ou da insaturação. Beleza? Então nós vamos ficar por aqui. Mais uma vez, peço que vocês façam as atividades que enviem, tá? Não deixe acumular.
A gente está tentando facilitar para vocês, mas vocês não estão tendo participação, tá? Na próxima semana, eu estava dando aula pelo Meet, porque o pessoal pediu, mas eu vi muita pouca participação de vocês. Para a gente fazer uma aula no Meet, eu quero que vocês mandem no PV confirmando que vai estar presente, tá? Se todo mundo confirmar que vai estar presente, para outra terça a gente já está marcado a próxima aula pelo Meet, beleza? Até mais e boa aula!